Estudo bíblico Gênesis 41. José interpreta o sonho de Faraó. Deus exaltou o fiel José sobre todo o Egito, dando-lhe uma sabedoria sobrenatural, a habilidade de interpretar sonhos, verso 16, e a habilidade em política econômica e administração do Estado, versos 33 e 38. José prefigurava Moisés na fundação de Israel e Daniel no fim da monarquia israelita. Todos os três foram cativos e oprimidos que chegaram ao poder numa terra hostil, lançando a sabedoria de Deus contra os sábios deste mundo, demonstrando a superioridade da sabedoria de Deus e seu governo sobre as nações. Eles prefiguravam Jesus Cristo, a sabedoria encarnada de Deus. 1 Coríntios 1:30, Colossenses 2:3, que foi levantado dentre os mortos para governar o mundo. 1 Coríntios 1:18, 2:16, Apocalipse 12, 1-5. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. O rei sonhou que se encontrava ao lado do Nilo, o doador da vida e do refrigério do solo. O país dependia do rio para a irrigação da terra todos os anos. A vida do Egito era dominada pelo rio. Ele viu 7 vacas bem alimentadas pastando na campina. Dali a pouco, 7 vacas magras chegaram e comeram as gordas. Novamente, ele viu 7 espigas boas em uma só haste e 7 espigas fracas aparecerem e devorarem aquelas. Estes sonhos perturbaram o Faraó grandemente, especialmente quando ninguém foi capaz de interpretá-los. Os magos eram os escribas sagrados que tinham mais conhecimentos sobre o ocultismo do que quaisquer outros sábios do reino. Mas até mesmo eles ficaram desconcertados e sentiram-se incapazes dessa vez. Seus estudos especializados nos mistérios sagrados provaram-se inadequados para a interpretação destes sonhos. O que significavam? Quem poderia lhe dizer? Pensava o rei. Subitamente, o mordomo-chefe lembrou-se de José, depois de 2 anos de esquecimento, e falou a Faraó de sua capacidade de interpretar sonhos. Versos 10-13. Rapidamente mandou chamar o jovem hebreu. Mais do que depressa, fizeram-no ir ao palácio, barbeado e bem vestido. Faraó disse que ouvira contar que José podia interpretar sonhos, mas José declarou que a interpretação vinha do Senhor. Deus dará resposta favorável a Faraó. Verso 16. Sem hesitação e com clareza fora do comum, o jovem revelou ao rei que seus sonhos prediziam 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome devastadora. O primeiro período de 7 anos seria uma estação de fertilidade e colheitas pródigas. O ano da fome trariam carência, sofrimento e morte. A interpretação de José manteve o foco sobre o que Deus havia determinado para o Egito. Versos 28 e 32. José foi além da mera interpretação e deu alguns conselhos práticos. Não havia tempo a perder. Era preciso encontrar um homem de capacidade especial que pudesse supervisionar a produção da agricultura, que armazenasse tremendas quantidades de cereais e que, no devido tempo, controlasse sabiamente os recursos acumulados. Para essa posição, era necessário o melhor homem que o reino dispusesse. Anteriormente, o Egito havia sido assolado por períodos de fome, mas, dessa vez, o conselho divino permitia planejamento sério e concreto antecipadamente. Felizmente, Faraó era um homem sábio, pois reconheceu em José um homem em que há o Espírito de Deus, verso 38, e o fez administrador da alimentação do Egito e designou-o como seu primeiro-ministro. Colocou-o com poderes sobre todo o reino, logo abaixo de si mesmo. Colocou o seu anel com um sinete na mão de José como emblema de autoridade, dando-lhe o poder de emitir decretos oficiais. Mandou vesti-lo de roupas especiais reservadas aos homens mais poderosos do Egito,
e colocou em seu pescoço uma corrente por serviços especiais prestados. José andava de carruagem e era considerado o primeiro logo abaixo do rei. Ele ficaria com todo o controle dos negócios. As desafiantes palavras de Mordecai a Ester poderiam muito bem terem sido ditas a José. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Ester 4:14. A jurisdição abrangente de todo o país concedida a José é frequentemente mencionada na narrativa. Versos 43, 44, 46, 55, capítulo 42, verso 6 e 45, verso 8. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, já estando no Egito por uns 12 ou 13 anos. Do cárcere para o palácio em um só dia foi um enorme passo. Deus, que esteve com o jovem cada minuto de sua vida, providenciara este salto. Logo a seguir, Faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia, o qual, segundo os caracteres cópticos, significam revelador de segredos, ou o homem a quem os segredos são revelados. Sabe-se que estrangeiros recebiam nomes egípcios. Deu-lhe também uma esposa chamada Azenate, que era filha de uma família sacerdotal, sendo seu pai um príncipe ou sacerdote. Azenate e José tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Os nomes significam esquecido e frutífero. Esses nomes dados aos seus filhos, juntamente com suas explicações, retratam a centralidade de Deus na visão de mundo sustentada por José. Os anos de sofrimento, ambiente pagão e separação de sua família não haviam prejudicado a sua fé. Esses rapazes, alguns anos mais tarde, foram publicamente adotados pela tribo de Jacó e tornaram-se chefes de 2 tribos de Israel. O uso da hipérbole toda, versos 54, 56 e 57, enfaticamente indica o generalizado impacto devastador da fome, muito além das fronteiras do Egito. De fato, o país tornou-se celeiro de todo o antigo mundo. Depois de 7 anos, a autoridade de José permanecia intacta e Faraó continuava a confiar plenamente no seu vizir. Versos 55 e 56. José fornecia alimento por meio de venda para os egípcios e para os povos de outros lugares, pois tinha muitas sementes. Versos 47 e 49.